Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um tema fascinante que inclusive já foi tratado algumas vezes aqui no programa, mas que requer novos tratamentos, novas apresentações, porque é muito vasto e muito útil à nossa vida, ser tratado da maneira correta, da maneira séria, como realmente deve ser estudado, que é a astrologia. E para isso nós convidamos um grande amigo nosso que também é um grande astrólogo e que vem apresentar uma nova visão da astrologia e de como ela pode ser benéfica auxiliando o ser humano em suas várias questões aí na vida, que é o Frater Marcos Kuznick, que é astrólogo, professor de história, mestre em educação, já atuou em vários níveis do ensino fundamental, médio e superior, trabalhou na área de tecnologia da informação e é membro da Ordem Rosa Cruz há mais de 20 anos. E faz um trabalho realmente esplendoroso, aí astrológico. Ele já esteve no nosso programa algumas vezes apresentando temas profundos e tenho certeza que vai surpreender vocês por mais essa habilidade que é a astrologia que ele tanto domina. Tudo bem com você, Frater Marcos? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Astrologia, Marcos, a gente ouve muito disso, isso já está quase que no inconsciente coletivo, né? Está bem impregnado na nossa sociedade, mas vamos começar assim das origens, né? O que nós podemos falar da astrologia, de suas origens? Como é que isso surgiu? O ser humano, Jamil, ele sempre teve a necessidade de se orientar, de organizar o universo. Então, a gente pode pensar que desde as sociedades mais tradicionais, né, mesmo as sociedades chamadas pré-históricas, hoje a gente prefere falar pré-letradas, né, que não tinham cultura escrita, elas já procuravam nos astros formas de se orientar, tanto para movimentação, como para criar uma cosmologia, ou seja, para compreender como o universo era organizado. Nós não sabemos exatamente a partir de que momento o ser humano começou a relacionar os ciclos dos astros com os ciclos pessoais, os ciclos mundanos. Porém, os registros históricos dão conta que os povos do Levante, né, do chamado Crescente Fértil, os sumérios, os babilônios, os acádios, eles se tornaram exímios astrônomos e astrólogos, porque a observação dos astros que eles faziam tanto tinha como função a orientação da temporalidade, e eles começaram também a fazer essa relação com os ciclos pessoais. Então, essa origem histórica da astrologia, nós podemos datar aí de praticamente 7.000 anos atrás, com registros escritos. Claro que algumas correntes, né, esotéricas defendem que esse é um conhecimento arcano que talvez venha de muito antes, né? Anterior de ainda, outras né? civilizações, talvez. Mas agora, historicamente é o que a gente tem de informação. Agora, é ciência ou é superstição? É interessante. Eu creio que isso é quase que um falso problema. A astrologia não é uma coisa nem outra. Ela não é ciência no sentido que ela não é uma ciência moderna. A ciência moderna ela tem certos critérios de validação do conhecimento, experimentação, previsão. Mas, não obstante, a gente pode compreender a astrologia como uma ciência no sentido mais amplo, porque ela tem um corpo, né? Ela tem um quadro conceitual de referência e, ao contrário do que muita gente pensa, a astrologia ela não é baseada no achismo, ela é baseada no trabalho empírico, no trabalho prático dos astrólogos. Então, tudo que nós temos de literatura astrológica é baseado na experiência de milhares de horas e de centenas de anos do trabalho dos astrólogos. E o próprio astrólogo, à medida que ele vai trabalhando com a astrologia, ele vai desenvolvendo, refinando a sua leitura com base na empiria, ou seja, com base naquilo que ele observa em relação aos seus clientes e no relacionamento com o outro. Que inclusive envolve, até onde eu sei, cálculos complexos, né? Sim. Não tem nada realmente de achismo. Não, a astrologia ela tem uma característica que talvez diferencie de outros oráculos, por assim dizer, que ela é fundamentada em uma base muito mais científica, vamos chamar assim, científica no sentido de concreta, que permite que a gente discuta com outros astrólogos em cima de dados práticos. Claro que existe espaço na astrologia para a interpretação do astrólogo, claro, e que é fundamental. O astrólogo ele vai sentir no relacionamento com o cliente, como ele deve abordar certos assuntos, e a partir disso surge o processo interpretatório. Não, a astrologia é superstição
quando ela é desprovida de conhecimento. Aliás, tudo que é esvaziado de conhecimento, ele acaba se tornando meramente uma superstição, ou seja, a crença é pela crença e não porque existe uma razão palpável ou razoável para se acreditar naquilo. É aí que eu quero entrar, Marcos, porque, como eu falei no início, a astrologia está muito presente no nosso dia a dia e, infelizmente, nem sempre da maneira correta, né? Existe muito charlatanismo, essa astrologia de folhetim, de revista, por exemplo, você pega 3 pessoas do mesmo signo, então necessariamente a interpretação é a mesma para os 3. Qual que é a relação dessa astrologia, se é que se pode chamar de astrologia, com a astrologia mais digamos que autêntica? A astrologia de folhetim ela tem todo um histórico que está acompanhado do desenvolvimento da própria imprensa popular, né? A partir do momento que a imprensa, as revistas, os jornais populares começam a ter uma tiragem maior, isso principalmente nos Estados Unidos, começa a haver necessidade de preencher esses espaços com uma série de coisas, né? E uma dessas coisas foi a divulgação de horóscopos extremamente simplificados. Eu acho que esses horóscopos extremamente simplificados, eles acabaram degenerando mais ainda em sistemas que levam em conta tão poucos elementos que eles são genéricos demais. Teve um cientista que ele fez uma pesquisa entre seus alunos, que ele forneceu horóscopo para todos os alunos e todo mundo disse que aquilo dizia muito sobre a sua personalidade. Depois foi revelado que era o mesmo texto. Ou seja, acontece que se fala em assuntos genéricos que acabam servindo para qualquer um. Até existe, Jamil, alguns astrólogos que tentam realmente fazer o horóscopo com base apenas no signo, considerando ali algumas quadraturas, etc. Mas eu acho que é muito limitado. Não, se nós considerarmos a complexidade do mapa astrológico e que ele é um elemento único, é quase que um DNA da pessoa, eu acho extremamente improvável e não culpo as pessoas que julgam a astrologia pelo aquilo que elas percebem desse tipo de horóscopo, considerarem ela como uma superstição, porque dessa forma realmente ela o é. Então vamos falar da astrologia autêntica, né? Da astrologia verdadeira, da astrologia séria. Que elementos ela envolve, Marcos? Começar pela hora do nascimento, por que é tão importante, né? E que outros elementos ela envolve, né? Fale um pouco dessa complexidade que ela vai falar, ela vai trabalhar com quadraturas, com trígonos, com uma série de elementos que você vai nos explicar aí. E por que ela é um reflexo? Como é que um mapa astrológico, uma grafia pode refletir e às vezes com muita precisão a minha vida? Veja, a astrologia, como qualquer outra área do conhecimento humano, ela é uma simplificação. Mesmo a ciência, nos seus vários estágios, ela se vale de modelos da realidade para poder alcançar a realidade. O mapa astrológico é um desses modelos da realidade. Obviamente que como modelo ele é uma simplificação muito grande. Porém, ele contém uma quantidade considerável de dados. Uma coisa que pode acometer, que é justo que as pessoas pensem assim, poxa, mas como é possível que a astrologia funcione? É o que eu ia te perguntar. Veja só, uma pessoa pode razoavelmente questionar, poxa, mas Plutão, um corpo a milhões de quilômetros, como que ele pode influenciar algum aspecto da minha vida, ou Júpiter, etc. O fato é o seguinte, Jamil, que na verdade não é que sejam, isso é uma interpretação minha, partindo de uma lei esotérica, né? De que o que está em cima é como o que está embaixo, que é muito familiar até quem está nos assistindo. Isso diz o seguinte, que os ciclos macrocósmicos e os ciclos microcósmicos, eles têm uma relação. E os planetas, eles funcionam como uma espécie de ponteiros de um relógio cósmico. Então, ao eu ver o movimento, por exemplo, de um planeta como Marte, eu posso inferir um ciclo relativo, existe uma relação de correspondência e não de causalidade. Isso é muito importante que se diga. O mapa astrológico, ele é um gráfico. Existem várias formas de fazer astrologia, ou uranoscopia, uranoscopia porque seria fazer as previsões olhando o céu, né? Uranus, o céu. Mas o mapa astrológico ele é um gráfico e que ele mostra a posição dos planetas em relação à Terra no momento do nascimento. Por isso que do nascimento da pessoa que está sendo consultada. Ou da instituição, se for, por exemplo, o caso de uma astrologia voltada para outro tipo de finalidade, mas normalmente, no meu caso, principalmente de pessoas, e aí você vai conseguir visualizar como aquele indivíduo, particularmente, está relacionado com aqueles ciclos cósmicos. Por isso que há uma necessidade de uma certa precisão, ou seja, nós temos que conhecer o horário,
tão preciso quanto possível, o local de nascimento por uma questão de cálculo de posicionamento também, e a partir disso é gerado um cálculo. Como você bem disse, isso envolve muita matemática. Hoje os astrólogos têm a vida facilitada nesse aspecto porque existe uma série de ferramentas computacionais que fazem o cálculo e permitem, por exemplo, inclusive que você recalcule o mapa quando a pessoa, por exemplo, não sabe o horário de nascimento com precisão. A gente, de cara, se a pessoa não souber o horário, normalmente a gente declina de fazer o mapa, porque é muito difícil. Mas às vezes acontece, a pessoa fornecer um horário e quando você está observando o mapa e conversando com a pessoa, você vê que não combina. Com ela, né? E o mapa tem que combinar. A astrologia é uma coisa impressionante, ela tem que dar certo. Então você chega à conclusão que de repente você nasceu 15 minutos antes ou 15 minutos depois ou tem qualquer coisa errada. Você consegue, às vezes, até fazer essa correção do horário comparando as experiências que a pessoa teve na vida, coisas do temperamento da pessoa, com aquilo que está no mapa. Então, mas tanto quanto possível, nós temos que trabalhar com dados precisos. E Marquinhos, como é que é possível que a astrologia chegue a prever, e a gente sabe, eu tenho também como cliente, né, não como astrólogo, mas como cliente de astrologia há muitos anos, mais de 20 anos, que a gente frequenta astrólogos sérios como você, e a gente sabe que funciona. É impressionante, mas funciona. Como é que é possível que ela consiga prever acontecimentos que ainda não vieram a se manifestar? Eu costumo dizer que a astrologia ela aponta para certas condições cósmicas, quase como se fossem condições climáticas. O fato de certo cenário estar pré-definido não implica em determinismo. Certo. A astrologia ela não é determinista. Então, mas a gente sabe, por exemplo, que se estiver frio, se você sair sem estar agasalhado, existe uma possibilidade razoável de você pegar um resfriado. Então a astrologia ela vai fazer uma espécie de previsão do tempo. Claro que você sabendo disso, você pode tomar algumas providências para mitigar esses efeitos. Então, claro, existe todo um debate aí do livre-arbítrio versus questões até de natureza kármica, né, que estão dispostas e sobre o qual a astrologia, eu, por exemplo, sou um astrólogo kármico, eu considero essas questões nas minhas leituras. Qual que é o papel do karma e da reencarnação na astrologia? Veja, nem todo astrólogo é um astrólogo kármico, alguns mesmo rejeitam, né, preferem trabalhar com outras perspectivas. Mas o mapa astrológico existe uma série de elementos que apontam para isso. Por exemplo, a própria questão da hipótese da reencarnação, ela explica muito dessas questões que estão postas no mapa astrológico. No mapa astrológico também nós temos que ver alguma coisa como se fosse o eixo da alma, ou seja, da onde vem aquela personalidade alma e qual direção ela está seguindo naquela encarnação. Isso tem a ver muito com as aspirações, com as buscas, com as realizações e com os desafios que aquela personalidade alma vai ter naquela presente encarnação. Então o mapa ele praticamente predispõe esse cenário, onde os atores, né, que são essas forças, e o próprio indivíduo, principalmente com seu livre-arbítrio, vai agir dentro daquele cenário. É muito interessante isso, Marquinhos. Inclusive, não sei se você sabe, né, você como fráter da nossa ordem, o Dr. Harvey Spencer Lewis, ele era astrólogo, fez muitos mapas astrológicos, e embora a astrologia não faça parte dos ensinamentos Rosa Cruzes, ela faz parte da tradição Rosa Cruz. Tanto que se você pegar aquele livro Símbolos Secretos, né, dos Rosa Cruzes, dos séculos XVI e XVII, ali você vai ter elementos de alquimia, de cabala e de astrologia. Então isso está ligado à nossa tradição. Mas Marquinhos, você poderia citar, você tem atendido, né, várias pessoas, né, não só na cidade onde você reside, mas também à distância, né, através do Skype. Citar alguns casos interessantes que através do mapa você conseguiu realmente revelar elementos importantes e até ajudar a pessoa? Até veja, Jamil, o meu interesse primário com a astrologia ele surgiu de uma aproximação, como você, eu tive acesso a astrólogos assim, que me impressionaram muito pelo seu trabalho, e isso ficou aí registrado. Quando eu comecei a fazer alguns estudos, assim, me surpreendi muito, claro, na astrologia a gente começa a pesquisar aquelas pessoas que a gente já conhece, né, pessoas da família, amigos, e você vê como a astrologia é capaz de dar descrições precisas. E o que nos surpreende é que muitas vezes você vai fazer um mapa astrológico de uma pessoa. Ela passa lá os dados para você, às vezes você vai atender pelo Skype, né, que hoje tem sido até a forma que eu tenho mais atendido. Então você não conhece a pessoa. Você começa a imaginar até fisicamente
como ela é, e quando você se encontra com essa pessoa, mesmo que virtualmente, você constata essas questões. Então, questões relacionadas ao temperamento, à autoexpressão, né? Como que essa pessoa se expressa no mundo, se ela gosta de conservar, de manter uma imagem mais vistosa, ou se ela prefere ser uma pessoa que atua mais nos bastidores, questões relacionadas à forma como ela, do trabalho, da família, de sexualidade, de relações institucionais, elas acabam ficando muito, alguns fatores são mais evidentes. Claro. É o que a gente chama de grandes temas do mapa. Então, muitas vezes, alguns temas eles não são tão significativos para aquela pessoa, mas alguns acabam saltando. Vamos pegar alguns temas específicos. Você me falou, né? A gente estava conversando antes de começar o programa, por exemplo, da pessoa que é de um jeito, mas se apresenta de outro para a sociedade. Tem a ver com o sol numa determinada casa. Sim. Vamos lá. Talvez a gente possa até colocar aí uma imagem de um mapa astrológico para que as pessoas... Não, já está entrando. Né? Já está entrando. Mas muitos são familiarizados com aquela mandala, né? Sim. É um círculo dividido em 12 espaços, e cada um desses espaços a gente chama de casa astrológica, e ele trata de um campo ligado à experiência prática do ser humano. Então, por exemplo, vamos pegar duas casas astrológicas. A primeira casa astrológica está ligada muito com o processo de autoexpressão. Pessoas, por exemplo, que têm o Sol colocado nessa casa, têm uma certa facilidade de se expressar e as pessoas também de a perceberem. Quer dizer, a parte de autoexpressão é muito evidente. Se a pessoa nasceu a alguns minutos de diferença, muitas vezes esse Sol está na 12ª casa, que é a casa do recolhimento. Né, a casa do oculto. Então, uma pessoa de Sol, claro que isso que eu estou falando assim depende de outras configurações do mapa, mas normalmente essa pessoa vai ter uma certa dificuldade de se perceber. Né? Muitas vezes ela percebe muito bem os outros, mas não consegue perceber a si mesmo. Então, considerando que cada uma dessas casas astrológicas trabalha com uma série de campos na vida do indivíduo e que os planetas, que representam inclusive personagens, o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, eles vão estar dispostos, tramando uma relação, você pode inferir a quantidade de informações que a gente pode captar por meio de um mapa astrológico. Por exemplo, uma pessoa com Marte, né, que simboliza o deus da guerra, a virilidade, às vezes até a violência. Essa pessoa tiver o Marte muito próximo da linha do ascendente, ela tende a ser uma pessoa que, inclusive na sua expressão física, ela passa a ser alguma agressividade. Às vezes são pessoas muito grandes ou pessoas assim que têm uma aparência física que de cara já intimida. Intimidadoras. Né? Já uma pessoa com Vênus ali vai passar uma imagem muito mais plácida, muito mais gostável, muito mais cândida. Então, isso dependendo... Mas, por exemplo, o Marte... Engraçado, então até a aparência física da pessoa pode ser inferida. Bom, você falou, né, que você já tem o mapa da pessoa antes de vê-la, né? Sim. Você dá uma olhada, quando você vê a pessoa, combina com aquilo que você tinha. O signo, né, o ascendente, que está justamente o que está levantando no céu no momento que a pessoa nasce, diz muito sobre a aparência física da pessoa e como que essa pessoa vai ter uma expressão externa. Mas veja bem, esse Marte, que representa alguma agressividade, ele pode estar numa outra casa. Eu, por exemplo, tenho Marte na 3ª casa, que é a casa está ligada muito aos pensamentos racionais, à mente irracional, que gera uma certa inquietude. Então ali a violência, digamos assim, entre aspas, está naquele campo. No trabalho mental. No trabalho mental, né? Hoje uma certa agitação. E aquelas pessoas que são tatuadas, todas, você estava me falando também. Sim, por exemplo, o Sol, ele representa a nossa autoexpressão. Urano, por exemplo, ele representa onde a gente é diferente. Né, onde a gente tem aquela diferença. Se Urano estiver em conjunção ao Sol, claro que, novamente, sempre depende de outros fatores, essa pessoa vai querer ter uma autoexpressão que a diferencie. Então, ou ela vai se vestir de uma forma um tanto espalhafatosa, ou vai procurar cultivar tatuagens, outras coisas que deem uma aparência diferenciada para ela, porque a autoexpressão, ela gosta que seja uma autoexpressão diferenciada. Que interessante. Marquinhos, você também fala que, claro, é um assunto polêmico, né? Mas como o Rosacrucianismo é uma escola de livre pensamento, nós não temos qualquer tabu, é interessante a gente abordar também que a questão da orientação sexual, parece que o mapa também pode revelar, antes da pessoa te falar, né, a orientação da pessoa. Isso você já teve até, parece que casos, né? Sim, de trabalhar com isso. Veja, no mapa existem, como eu falei, alguns temas que eles eles saltam, são importantes. De repente, essa situação não é tão significativa dentro do contexto geral da vida da pessoa, mas às vezes é.
Então você percebe, não só com relação à homossexualidade, como também a parte da afetividade em geral, a parte de como que a pessoa exerce sua sexualidade. Se ela tem uma sexualidade que ela é mais tímida, se ela é mais proativa, que tipo de parceiro sexual essa pessoa procura, né? A mulher, que tipo de homem, qual é ela busca, o homem, que tipo de mulher ele está procurando. Então existe uma série de questões relacionadas a esse aspecto, e mesmo algumas pessoas que você vê que a sexualidade não é um assunto importante para aquela pessoa. Não é problema. Não é um problema, não é importante. Então, esses fatores relacionados à sexualidade, à afetividade, talvez sejam os principais e são justamente mais o que as pessoas gostam de falar. Porque, como eu te disse antes, nós estávamos conversando, muitas pessoas podem aprender astrologia, mas poucos têm a capacidade de ser astrólogo, porque isso envolve toda uma sensibilidade para conversar e às vezes o astrólogo acaba funcionando como um interlocutor, para que a pessoa possa discutir certos temas que até então ela tinha como tabu, ou não tinha com quem falar, ou queria colocar sob uma perspectiva diferente. Uhum. Vale dizer que a astrologia que a gente pratica hoje ela é muito mais psicológica, principalmente a partir do início do século XX, com a contribuição de uma série de astrólogos e psicólogos, que a astrologia até a Idade Média, ela era um tanto que determinista, e até por certos abusos que foram acontecendo, caiu em certo descrédito. Ela foi meio que resgatada a partir de um determinado momento, justamente por trabalhar muito com o contexto de colocar o indivíduo no centro. Sem dúvida. Né? E isso tem dado à astrologia uma ferramenta fantástica para terapeutas, psicólogos e pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Nós sabemos que a astrologia pode atuar em várias áreas. Vamos pegar a área médica, Marcos. Do ponto de vista da saúde, tanto mental como física, pelo mapa astrológico você pode identificar, às vezes, possíveis distúrbios, desequilíbrios e até doenças? Sim, é muito comum que a gente veja nos mapas astrológicos qual é o tipo de problema de saúde que a pessoa está inclinada a colocar. Seja pressão alta, pedras, coágulos, tumores. Nesse grau de detalhismo? Exatamente. Talvez questões de cirurgia, etc. O que é bom no caso de aconselhamento, porque muitas vezes se uma pessoa tem, por exemplo, a tendência à obesidade e ela ainda não é obesa, né, é mais um dado que ela tem que levar em consideração para tentar evitar esse problema de saúde, né? Ou problemas relacionados com juntas, com veias, etc. Quer dizer, a astrologia médica é todo um campo de estudo da astrologia. A astrologia ela tem muitas especialidades. Quais que seriam? Vamos citar. Bom, a gente tem a astrologia médica, tem a astrologia vocacional, tem a astrologia de relacionamentos, a gente tem a astrologia mundial, que é aquela que trabalha com os grandes eventos dos países, a gente tem a chamada astrologia empresarial, que trata com questão de instituições, empresas, aconselhamento nesse sentido. Então, existe um leque muito grande de especialidades dentro da astrologia. Eu sou um astrólogo generalista, eu procuro ter uma perspectiva de vários, e eu estou procurando me aprofundar em algumas, principalmente a que está relacionada à astrologia infantil, que me atrai bastante. O que você pode falar sobre isso? A astrologia infantil é muito interessante porque ela tem, você olhando o desenvolvimento da criança, você tem muitas vezes condições de apontar para os pais certas balizas, até, olha, essa criança talvez possa ter uma necessidade maior de atenção na questão intelectual, ou ela é intelectualmente muito ativa, vai precisar que isso seja o temperamento dessa criança, como ela se relaciona com os pais, com os colegas de trabalho, com os amiguinhos, aliás, né, que talvez futuramente ela vai desenvolver num círculo de trabalho. Quer dizer, é um auxílio bastante interessante para os pais, porque criança não vem com manual de instrução, né, mas vem com um mapa astrológico que já é alguma coisa. Que interessante. Marcos, eu sei que você tem tido muito sucesso no teu trabalho astrológico, posso falar de cadeira e de amigos meus que a gente indicou para você, realmente ficaram muito impressionados, é um trabalho muito sério. Para a pessoa que não você atende em Ponta Grossa, né, a cidade onde você está, mas para a pessoa que não a pessoa está em outra cidade, está em outro estado, às vezes até em outro país e quer fazer um mapa astrológico com você. É possível ela receber com o mesmo grau de detalhismo, com o mesmo grau de precisão esse atendimento? Nos últimos anos, com o desenvolvimento, a gente tem uma largura de banda maior na internet, né? Eu tenho usado muito o Skype, porque o Skype permite que você compartilhe a tela do programa que eu uso para falar sobre os mapas, e compartilhando a tela a gente pode ir debatendo sobre aquilo que está ali. A pessoa pode eventualmente gravar, inclusive, né? Então existe essa possibilidade técnica. Sempre é melhor você estar de frente com a pessoa.
Mas eu acho que essa possibilidade de você fazer pelo Skype e por outras formas de teleconferência, né? O Skype é o mais conhecido, ela também permite que você faça uma boa consulta, discuta os temas com profundidade, tanto quanto possível. Como eu falei, embora a astrologia ela seja uma simplificação e ela tem um limite dela própria e principalmente do próprio astrólogo, né, porque nós estamos sempre aprendendo e desenvolvendo a nossa técnica, mas mesmo assim ela fornece uma série de subsídios interessantes para que a pessoa pense aspectos da sua vida. Você tem atendido muito pelo Skype, você falou, Tem, né? o Skype tem sido a minha principal ferramenta de trabalho. Marquinhos, vamos fazer uma pergunta aqui já, que a gente se aproxima do final do programa. Uma pergunta interessante. Por que a astrologia é importante, na sua opinião? Dentro do que você estudou, estuda? Olha, a astrologia é importante é o seguinte, porque as pessoas sempre estão em busca de orientação, em vários campos. Então, nós procuramos orientação médica, orientação psicológica, aconselhamento nos negócios, né? Para tudo isso existe especialista. A astrologia ela não pretende substituir nenhum desses campos. Ela não pretende, com a astrologia médica não pretende substituir o médico, né? A astrologia infantil não pretende substituir o educador, mas ela é um subsídio complementar importante, dada a profundidade e até a contundência com que ela atinge certos fatores. Então, muitas vezes, certos elementos da personalidade da pessoa são rapidamente descortinados dentro de uma conversa astrológica. Muitas vezes, que se a pessoa for tentar de moto próprio, ela vai demorar muito tempo. Então, a astrologia é importante como uma ferramenta de autoconhecimento, de avaliação de cenário, né, de cenário de vida, e que vai subsidiar a pessoa, junto com outros elementos, é claro, para suas tomadas de decisões. Nesse sentido, claro, mais uma vez, embora a era da internet, que trouxe essa possibilidade de que não só astrólogos, mas outros profissionais possam conversar remotamente com seus clientes, ela também trouxe uma série de enlatados. Então, hoje a gente vê também muitos produtos de astrologia na internet, que são complicados, porque são gerados às vezes automaticamente e não tem toda aquele comprometimento e aquela dedicação que um astrólogo teria se estivesse fazendo aquilo para um cliente. Isso aí, até eu ia te perguntar, né? O mapa que se faz automaticamente para programas na internet não tem comparação com o mapa que é feito por um astrólogo, porque existe todo o fator da interpretação, do estudo do astrólogo, sim, do detalhismo. Quando você analisa um mapa, existe uma série de elementos contraditórios. E o astrólogo ele tem que ter essa sensibilidade, esse conhecimento de equalizar esses elementos para poder ver o que vai prevalecer. Isso é muito difícil de ser feito de outro meio, que não seja por meio da experiência realmente. E você faz uma coisa muito interessante, Marquinhos, que acho que você é o único astrólogo que faz isso que eu conheço. Porque você é uma das pessoas que na sua cidade, né? Nossa cidade, que eu também sou de lá, amo minha cidade, Ponta Grossa, né? Você às vezes vai na casa da pessoa, do cliente, quando ela não pode se deslocar até o lugar onde se atende, né? Você costuma às vezes ir na casa, que resgata aquela questão do médico de família, né? Isso é muito interessante. Hoje é interessante, Jamil, que vários profissionais têm optado por essa possibilidade hoje, de chegar e ir até o cliente. Porque muitas vezes, hoje a gente sabe que qualquer cidade, mesmo uma cidade de médio porte, onde eu moro, aqui Curitiba, muito mais, e alguns outros centros, é difícil para uma pessoa se deslocar, etc. E às vezes a pessoa também gostaria de ter um atendimento diferenciado. Isso também é possível fazer. Muitos profissionais, não só astrólogos, mas de vários ramos, têm retomado essa prática da visitação, né, de ir até o cliente. Isso é muito interessante. Para o empresário, Frater Marcos, que está nos assistindo e quer começar um negócio novo, a astrologia, pelo que você falou, pode ajudar. Ele pode ter o mapa astrológico da empresa dele? Pode ter o mapa astrológico da empresa. Isso é uma outra, uma outra especialidade, né? Isso tem que ser feito, o mapa astrológico de qualquer instituição, não só de uma empresa, ela envolve uma série de fatores. Os mapas astrológicos das pessoas que estão envolvidas no empreendimento, né? E alguns outros elementos. Mas é possível sim. Existem muitos empresários que usam com sucesso aconselhamento astrológico. Sem dúvida. Você sabe que eu acho, Marquinhos, que todo departamento da RH deveria ter um astrólogo, porque eu acho que seria muito útil, né, no caso da contratação. Sim, veja, claro que como o mapa ele tem qualquer tipo de suas limitações, mas mesmo assim ele é capaz de dar um panorama fantástico sobre a pessoa. A gente já sabe que tipo de personalidade esperar a partir de uma análise daquela. Algumas empresas o fazem, inclusive. Perfeito. Marcos,
Só tenho que te agradecer aí por mais essa aula que você nos dá. Parabéns pelo teu trabalho astrológico, que tem sido muito útil, né? Seus dados entraram aí para aquelas pessoas que quiserem entrar em contato com você, seja presencialmente, seja via telefone, Skype, etc. E deixa sua mensagem final para a gente. Bom, eu que agradeço, Jamil, é sempre um prazer estar aqui nesses novos estúdios da nossa amada ordem e compartilhando com os fratres e sorores e com quem nos assiste sobre o que a gente tem pesquisado e também nessa nova fase onde eu estou dando mais ênfase na astrologia. Então, o recado é que as pessoas podem sim procurar um astrólogo, desde que confiem, saibam que aquela pessoa se dedicou e que existe uma sinceridade de propósito. Não só astrólogo, como qualquer profissional. Nós sabemos que todo profissional que faz aquilo com amor naquilo que está fazendo e que tem principalmente como horizonte de finalidade o bem-estar do seu cliente, ele é alguém a ser confiado e alguém a ser procurado sempre. Perfeito. Obrigado novamente, Frater. E você fica agora com o e-mail do nosso programa, que é o presenceharmonia@amorc.org.br. Continue nos escrevendo, temos recebido muitos e-mails, né? E todos são respondidos e, na medida do possível, procuramos atender, inclusive, as sugestões de pauta que vocês têm feito. Até o nosso próximo encontro.